Olá, você que nos acompanha no podcast Você é Raro. Hoje temos uma convidada muito especial que logo mais iremos apresentar, mas antes quero aqui falar da honra de estar na mesma bancada com a minha irmã, Carla Aires, presidente do Instituto Odilon Aires de Doenças Raras. Olá, Carla, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela participação, por estar aqui hoje. E gostaria que você desse boas-vindas, né? E também apresentasse a nossa convidada de hoje. Eu que agradeço, a honra é minha estar aqui compondo essa mesa com meu irmão Gustavo, com a Ana Paula. Ana Paula é a nossa convidada de hoje, ela é presidente da Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla do DF em Forno, AP Amigos, que foi criado em 2018, né? Exato. Há 5 anos vem levando diversas ações de divulgação da doença, projetos para o Congresso Nacional, né? Proposta de política pública. Também tem o diagnóstico da de esclerose múltipla, né? Há 10 Exatamente. anos. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu recebi o diagnóstico depois de muitos anos de atraso. E ao receber o diagnóstico, conheci um grupo de pacientes que foram me dar apoio. E nessa brincadeira, a gente fundou uma associação para poder trazer voz às pessoas com esclerose múltipla aqui do Distrito Federal que não tinham ninguém que falasse por elas. Então aí nasce a APMigos, Bacana. que hoje atende em média 800 pessoas com esclerose múltipla. E realiza mensalmente encontros para troca de informações, para capacitação do paciente, para acolhimento dos companheiros, dos familiares, dos cuidadores desses pacientes. A gente sabe assim, eu escutei essa frase e eu repito muito ela. A doença ela é minha. Os sintomas eles são meus, só quem entende deles sou eu. Mas a doença ela é da família. Todo mundo que está ali naquele ciclo acaba adoecendo junto, né? E isso que você fala, a gente vivenciou com o nosso pai, né? Meu pai foi diagnosticado com a ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. Só que a doença, ela acaba afetando toda a família, todo o convívio familiar, né? E assim, Ana, eu queria que você também explicasse para nós, para quem está nos acompanhando, quais são os sintomas, o que é a esclerose múltipla? Aquela pessoa que fala assim, eu estou vendo pela primeira vez, né, Carla, falar sobre esclerose múltipla, o que é a esclerose múltipla? Então, Gustavo, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa que afeta jovens na casa dos 20 aos 45 anos. É uma doença mais comum em mulheres, 100% dos pacientes são mulheres, mas também acomete homens. É uma doença que existem várias formas dentro de uma única doença, primariamente progressiva, que é um pouco mais raro dentro dessa nossa raridade, mas que é um pouco mais agressiva. A gente tem a surto-remissão, que é quando o paciente tem tratamento de novas lesões, faz o tratamento adequadamente e tem uma melhora desses sintomas. E tem a fase secundária progressiva, que ocorre depois de 15 anos do diagnóstico. O paciente deixa de ser surto-remissão e passa a ter uma progressão mesmo lenta da. É uma luta, né? É uma luta. Ana, e para você, o que aconteceu de diferente, assim, que você começou a ver? Você percebeu, assim, tem alguma coisa de errado, eu preciso de ajuda? Assim, eu brinco que eu passei a 90% da minha vida em hospitais. Dos 8 anos de idade, sempre buscando saber o que eu tinha, ninguém descobria. Centenas de diagnósticos errados no decorrer da vida. Mas só resolvemos olhar para o meu cérebro depois que eu comecei a parar de andar. Então, Você assim, parou, simplesmente eu travou acordei um tudo. dia sentindo os dedos do pé dormente. E até então, tudo certo. Dormi de Uhum. mau jeito, é má circulação. Fui trabalhar. Ao chegar no trabalho, eu morava próximo do meu local de trabalho, então eu ia caminhando. Ia chegar no trabalho, a menina que trabalhava comigo virou e falou assim: Ana, tem alguma coisa errada com você? Tá andando zigue-zagueando. Você tá doida, maluca? Tá normal. Não, você tá zigue-zagueando, é sério. Desde lá de baixo que a gente tá te olhando, a gente até brincou. Eita, hoje a chefe veio trabalhar bêbada. Nossa, Oxe, gente, vocês estão E ficando isso tudo você tinha quantos doido. anos? Eu tava com 30 nossa. E os primeiros sintomas começaram na sua infância, né? na minha infância. Eu sempre tive muita fadiga, para mim, o sintoma mais incapacitante foi a fadiga. Sempre tive muito desequilíbrio. Tudo que eu ia fazer, eu tinha um pouco mais de dificuldade que as outras crianças.
Se eu ia fazer uma atividade física, eu era ruim em tudo. Não era só porque eu era ruim mesmo, não. Era porque Era por conta já de do... algumas sequelinhas da doença. Quando eu tinha 10 anos, eu acordei uma noite e eu não conseguia ficar em pé sozinha. Então, minha mãe resolveu me levar para o hospital. Lá eu passei 6 meses internada, sem que descobrissem o que eu tinha realmente. Mas a esclerose na criança, ela não é comum. E a criança, ela mascara muito os sintomas porque a gente está em fase de crescimento. O corpo está se adaptando a uma nova realidade, né? Uhum. Todos os dias. Então, o sintoma surge e some na mesma velocidade. Ninguém dá muita atenção para aqueles sintomas. Acha que é o cotidiano ali do Fase de crescimento, né? crescimento, né? Exatamente. Então, ninguém nunca pensou que pudesse ser uma doença, ainda mais uma doença grave. E eles surgiam e sumiam. Eu era chamada muito de preguiçosa. E tudo que eu ia fazer, eu ficava muito cansada. E, Eu começava a varrer um chão, eu ficava muito cansada. Já tá inventando desculpa para não varrer o para chão. não varrer o chão. Caramba. É importante falar sobre esses sintomas, né? Para quem está nos acompanhando, começar a ficar atento, que às vezes tá num processo desse. Eu acho que a intenção aqui do podcast é justamente isso, trazer informações para as pessoas, conhecimento, né? Às vezes a pessoa que está nos acompanhando em casa, às vezes está tentando fechar um diagnóstico, tem alguns sintomas como esse, é bom um relato seu para a pessoa entender e também começar a pesquisar sobre isso, falar com o seu médico, falar, olha, esses sintomas aqui parecem com isso, porque eu não sei se aconteceu com você, mas no fechamento do diagnóstico do meu pai, nós tivemos muitas dificuldades aqui em Brasília Foi. de encontrar um profissional capacitado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão daqui do Distrito Federal, como foi a sua questão, se você conseguiu uma rede de apoio muito boa, como é que foi isso? O que precisa melhorar? Olha, foi muito difícil chegar ao diagnóstico. Porque, primeiro, as pessoas não sabiam o que fazer comigo. Quem faz os exames normais de rotina não dá alteração. Mas tinha alteração, era visível que havia algo errado. Então vamos fazer ressonância. Primeiro, achar um aparelho de ressonância com qualidade. Gente, é absurda a quantidade de ressonâncias caras que não mostram nada. Nada, né? Porque são muito ruins mesmo a qualidade. Aí você passa primeiro que te mandam para um ortopedista, que foi o que aconteceu comigo. Aconteceu com o nosso Vai pro pai, né? ortopedista. Cheguei no Aconteceu com o nosso pai. ortopedista, ele olha a primeira ressonância que a imagem estava muito ruim. Fala, você tem câncer na medula. Meu Nossa. Deus. Vou te mandar pro neurocirurgião. Meu pai também. Foi a mesma, parece que é o mesmo, Chega no procedimento. mesmo roteiro, né? neurocirurgião, ele fala, olha, pode ser sim uma massa aqui na sua coluna, mas eu não tenho certeza, a gente vai repetir a ressonância. Tem dias que eu fiz uma ressonância, vamos fazer de novo em outro local. Faz no outro local, leva pro neuro. Não, você não tem câncer na medula, mas você tem alguma coisa que está afetando ali a sua coluna. Vamos fazer outra ressonância, porque essa aqui não deu para ver direito. Aí você faz outra Caramba. ressonância. Nessa brincadeira, em 2 meses, eu fiz 8 ressonâncias em 8 aparelhos diferentes. Nossa. Isso eu passei por reumatologista, ortopedista, neurologista, que não era especialista em doença rara. Passei pelo neurocirurgião. Vamos marcar a cirurgia, vamos ter que Neurocirurgião abrir. que é operar. É desse jeito. Vamos abrir porque tem algo errado na tua coluna. Do meu pai foi a mesma coisa, Foi a né, mesma cara? coisa. Mesma Vou te coisa. mandar para outro especialista em coluna, porque aí ele vai te abrir e a gente vai resolver o problema. Bom, chega lá, ele virou para mim falando, eu não tenho ideia do que você tem. O problema não é comigo. Vou te mandar para um outro especialista em coluna. Nossa. Vamos para outro especialista em coluna. Chego nesse outro especialista em coluna, ele vira para mim e fala, eu desconfio pelos exames que você está me trazendo, você tem uma doença neurodegenerativa. Eu até brinquei com o médico no dia, doutor, não dá para voltar para a opção de operar e ficar boa? É, Né? E aí ele pediu um exame e a coleta desse exame foi feita no hospital de base. Ele exigiu que fosse feita lá. Eu nunca entendi o porquê se fazia. Na época, eu vendi carro. Eu realmente corri atrás pela rede particular porque na pública estava muito complicado. Eu ainda estava na regulação para ir para um neuro.
sei lá, 6 meses, enquanto eu já estava correndo por fora com um monte de exame pronto, com possíveis diagnósticos. Eu tive essa condição de vender um carro e fazer tudo isso, e quem não tem? Né? Fui fazer esse exame no hospital de base. E lá no base não tinha agulha para fazer o exame. Meu Deus. Bem, a gente vai lá e compra agulha. Se o problema é agulha, a gente compra agulha. Eu lembro que eu comprei 5 agulhas, com tanto que eu tava de dar alguma coisa errada e não consegui fazer o pedido do exame. Acabei doando as agulhas lá, porque foi um monte de gente também que não tinha agulha. Eu falei, não, toma aqui, gente. A agulha não tá. E ao coletar o exame, o neurologista que estava acompanhando os residentes, porque quem faz a coleta é o médico, que é o exame do líquor, o neuro que estava fazendo o exame vira e fala, ai, esse é teu médico, posso ligar para ele? Pode. Começam a conversar e falar termos que eu não quis. Eu também desconfio que é NMO, mas tem uma chance de ser esclerose. Mas tem essa lesão que é muito grande, essa daqui é muito pequena. E eu, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? O que é NMO? O que é esclerose múltipla? O que esse povo está falando? E ali começou a minha saga. Ali o médico que colheu o meu exame me puxou para o base. E eu digo que nesse ponto eu tive muita sorte, porque eu nunca tive problema de ter que acordar cedo, de chegar no hospital e não conseguir vaga, de estar na regulação e ninguém me chamar. Eu ainda estou na regulação até hoje, se bobear. Foi ele quem me puxou para lá. E ali a gente começou a investigar já uma doença neurodegenerativa. O primeiro diagnóstico foi NMO, ele chama neuromielite óptica, que até poucos anos atrás era um sintoma da esclerose múltipla. Depois se descobriu que era uma doença à parte, que é um pouco mais agressiva que a esclerose. É mais agressiva? É mais agressiva. Caramba. E afeta bastante os nervos ópticos. Boa parte dos pacientes... Mais agressiva no sentido de ser mais progressiva que a esclerose múltipla. Existe muito isso, né? Muitas doenças que têm os mesmos sintomas, mas tem caracterização diferente. Que tem caracterização diferente e eu acho que essa maior, né, Carla, dificuldade hoje que nós temos, tanto na rede pública, privada que for, a questão do fechamento do diagnóstico. Você relatando aí, parece que era o mesmo roteiro, parece falando assim, quem para chegar numa doença neuromotora, degenerativa, você tem que passar por todo esse roteiro. Todo. Meu pai também passou. Eu acho que só faltou para ela o que passaram pro meu pai, Pilates, né? Foi o que acabou com ele. Foi o que eu fiz Pilates. Você fez Pilates? Então, é o mesmo roteiro, o mesmo cronograma, e quando nós né? chegamos na sala do neurologista especialista na doença rara, ele chegou a cogitar que meu pai poderia ter outras doenças. E ele ainda chegou para meu pai e falou assim, olha, vamos torcer para ser a doença do carrapato. E a gente ia para fazenda e tudo. E a gente, nossa, mas torcer ele é melhor do que dizer a ela. Aí depois a gente foi entender. Foi entender o porquê, né? Dele falar isso. Pois é. Ana, e sua vida pós-diagnóstico? Você contou todo o diagnóstico. E agora, como é que é a Ana? Eu digo que existem 2 Ana Paulas, uma antes do diagnóstico e uma depois do diagnóstico. Eu gosto mais dessa Ana Paula de depois do diagnóstico, gente, por incrível que pareça. A Ana Paula de antes do diagnóstico, ela é ligada na tomada como a atual. Só que eu não tinha tempo para viver. Eu tinha 2 empregos, eu fazia faculdade, eu estava sempre correndo para que lá no futuro eu pudesse aproveitar. Eu sempre tive vontade de fazer rapel, apesar de morrer de medo de altura. E aí eu falava, não vou fazer agora, porque eu preciso juntar uma grana, eu preciso planejar o meu futuro, eu tenho que pensar no meu amanhã. Agora não dá para fazer essa viagem, agora não dá para fazer rapel, agora não dá para frequentar os lugares que eu queria frequentar. Então veio o diagnóstico como uma bomba na minha vida. No auge dos meus 33 anos, o último semestre da faculdade, me preparando para formar naquilo que eu sempre amei, que é a pedagogia. Eu venho de uma família de professoras, não saí da regra, amo trabalhar com criança. Que bacana. E aí no último semestre, faltando poucos dias para apresentar o TCC, eu paro de andar, começo a ter problemas de cognição, começo a ter dificuldade para fazer as últimas provas. Eu que sempre fui a nerd, que tirava 9, 10 em todas as matérias, começo a tirar 7, a minha é uma derrotada. E aí tudo aquilo foi mexendo com a minha cabeça até que chegou o diagnóstico real, né? Você tem essa patologia, a gente precisa tratar. Eu fui fazer rapel. Que maravilha, tá certo. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano, gente. Eu vou dar conta de segurar aquela corda? Pô, e eu acho que a gente está entrando na parte mais importante aqui do nosso podcast, que é justamente isso.
né, você falar que após o diagnóstico a vida não acaba, né? Continua. Foi onde você Eu fui não tinha feito o viver. rapel antes e foi fazer depois do Eu falo pra diagnóstico. todo mundo que eu fui viver, gente. Eu percebi que eu não vivia antes do diagnóstico. Eu seguia um roteiro. Qual é o roteiro que traçam pra gente quando a gente nasce? Você vai nascer, crescer, trabalhar mais um pouquinho, constituir uma família e morrer. E morrer. Eu tava seguindo o roteiro. Eu não tava vivendo a vida que eu queria viver. Eu tava vivendo a vida que todo mundo me dizia que eu tinha que viver. Então, assim, depois do diagnóstico eu tomei coragem e bati de frente com muita gente no sentido de, você não dá conta, não, quem decide sou eu. Você não pode, não, quem decide sou eu. Aí eu ligava pro meu neuro, né? Doutor, eu quero ir pra Salvador. Só não esquece que se você começar a esquentar demais, entra na água e esfria. É a única recomendação que eu te dou. Vou te mandar autorização, porque na época eu fazia medicação intravenosa, então eu tinha que carregar a medicação, tinha todo aquele transtorno. E no fim não era tão transtorno assim, eu só achava que era. Uhum. E fui pra Salvador, sozinha. Você não pode viajar sozinha. Por quê? Se meu neuro diz que eu posso, eu posso. Então, assim, eu conheci vários lugares depois do diagnóstico. Várias cidades que eu tinha vontade de conhecer e não conhecia. Eu diminuí a minha carga de trabalho. Eu passei a olhar as pessoas com mais humanidade. Então, assim, existe sim vida depois do diagnóstico. Como é que ela vai ser? Do jeito que eu decidi. Ai, a Ana Paula tá romantizando, é tudo muito fácil. Não, não é não. É difícil. Não é nada fácil. Como também quem não tem. A vida é complicada para todo a vida, mundo. Né? Eu falo que assim, quando você não tem uma doença grave, você sabe que a qualquer momento você pode morrer. Quando você tem uma doença grave, parece que você entende que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas morrer não é o maior problema, gente. É a forma como você vai morrer. Eu vivi o suficiente antes de morrer. Eu fiz a minha história, não para ser bonito para os outros, mas para ser bonito para mim. Eu vivi a minha história. Eu tive tempo de acompanhar os meus sobrinhos crescerem. Viver com qualidade de vida, né? Exatamente. Dignidade. Então, assim, eu não vou dizer que hoje eu não trabalho. Apesar de estar afastada do meu trabalho secular, eu trabalho muito mais, né? Porque a associação, ela me consome bastante tempo, mas é um tempo que eu gosto. É até uma pergunta que eu aproveitar. Você já explicou como é que nasceu, né, a associação, né? Juntou um amigo ajudando o outro, tudo foi mais ou menos igual nasceu o Instituto Odilon Ares, foi nessa intenção de muita gente nos procurando para saber sobre a questão do diagnóstico, falar sobre a doença, e a gente viu a importância de se criar, né, o Instituto com a forma de fazer, eu sempre falo isso, o conhecimento é a base de tudo, né? Então, se a gente conseguir propagar o que é a ela, tudo, essa é a nossa intenção. Então, como é que foi essa questão da sua associação, da APMigos? Ela nasceu, hoje quais são as atividades que vocês promovem? Você já falou que já tem quase 800 associados. Quantos pacientes tem em Brasília com diagnóstico de esclerose? Me conte um pouco para nós aí sobre a APMigos. Sim, a Apmigos eu falo que é o meu bebê, né? Porque eu sou a fundadora e a presidente desde que a associação nasceu. E foi muito engraçado como ela nasceu no sentido assim, se reúne um grupo de pacientes que já se reuniam antes do meu diagnóstico. Eu era recém-diagnosticada, eu estava conhecendo esse mundo todo da patologia. E aí todo mundo naquele desespero, a gente podia montar uma associação. Eu falei, pô, legal, né? Eu acho que a associação ela é importante. Então eu não conhecia nada realmente. A gente não sabia que já existiam outras associações no país, que existia um outro caminho. E aí as pessoas viram e falam, mas a gente não consegue um lugar para fazer a reunião. Por quê? Porque tem que ter adaptação, porque tem que ter cadeira para cadeira, tem que ter um banheiro adaptado para o cadeirante, a rampa. Eu falei, não, onde eu trabalho dá para fazer tudo isso. E o meu chefe é muito de boa, eu tenho certeza que ele libera o espaço pra gente fazer as reuniões nos finais de semana. Mas deixando muito claro que eu vou ser apoio. Fizemos a primeira, a segunda, na terceira reunião eu era presidente de uma associação. Eu falei, como? Igual essa aqui também falou, não, só vou dar apoio, tá aí como presidente. E ali começou, então, uma trajetória que eu falo que é de muito sucesso. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem realizando ao longo desses 6 anos. E eu sou testemunha. Né? Vocês estão de parabéns. Parabéns. Então, um exemplo que o Instituto segue são vocês. A gente começou realmente ali com muito entusiasmo, e esse entusiasmo continua até hoje, apesar dos 6 anos. Porque a tendência com o tempo é ir esfriando, a gente não permite que isso aconteça. Somos todos pacientes, a diretoria da Apmigos é toda composta por pacientes, por pessoas com esclerose.
E a gente realiza, por exemplo, um piquenique anual de conscientização no Parque da Cidade, onde a gente simula os principais sintomas da doença para quem não tem a doença. E quando é o piquenique? O próximo vai ser agora dia 30 de julho, a 30 partir das de 9 da julho. manhã. Ó, já fica o Ó, já- convite aí, É, pessoal. dia 30 de julho, às 9 da manhã, no Parque da Cidade. Vamos lá comparecer e prestigiar o evento. Exatamente. E conhecer também, Conhecer sentir sobre um pouquinho na pele como é. Informação é tudo, né? Como é que é isso? Vocês passam para o público como é que é o sintoma? Como é que é isso? A gente monta um circuito de sintomas, como se fosse uma mini gincana ali, Uhum. onde você passa pelos principais sintomas que são fadiga, visão turva, perda de força, sintomas sensitivos, como E por isso exemplo, a pessoa que for lá dia 30, ele vai fazer os testes e vai ver o que vocês passam o que na a gente pele. passa no dia a dia, porque às vezes você precisa sentir o que o outro sente para se colocar no, Exatamente. outro, no lugar do Você outro. tem uma frase que ela fala interessante da dor. Como é que é? Você sente. Porque dor não se mede, dor se acolhe. Então, assim, por mais que eu tenha o mesmo diagnóstico, por mais que, assim, eu sou paciente, vocês são familiares. Isso. Eu não entendo a sua dor de cuidar do paciente. Uhum. Mas eu também, assim como vocês não entendem a minha Uma dor de ser paciente. Isso, Né? isso. Mas se eu consigo passar para você um pouquinho das dificuldades que eu enfrento, você me olha com um olhar diferente. Não de coitadismo, de capacitismo. Eu tenho pavor disso aí. Mas com esse olhar de carinho mesmo, de, putz, hoje a Ana não tá bem, porque hoje a fadiga dela tá pior. E eu já pude sentir um pouquinho de como é estar se sentindo fadigada. E dá esse entendimento, né? Ana, deixa eu te falar, os sintomas da esclerose múltipla, elas são típicos em todos os pacientes ou varia de paciente para paciente? Varia de paciente para paciente. Se você conversar com 50 pessoas com Cada esclerose, um vai ter um. você vai achar que são 50 diagnósticos diferentes. Acho que a maioria das doenças neurodegenerativas são assim, né? Sim, porque ela como, também... como o nome já fala, ela é neuro. Então ela afeta o cérebro. É aquela frasezinha que eu repito, né? Tempo é cérebro. Então, depende muito de onde vai gerar uma lesão. Ah, se eu tenho uma lesão que afeta a parte motora, então eu vou ter dificuldade motora. Se eu tenho uma lesão que afeta a parte cognitiva, eu vou ter uma dificuldade cognitiva, mas não necessariamente uma dificuldade motora. E ela pode afetar vários Vários locais. Por isso que o Vários nome é locais. esclerose múltipla. Porque São pode ser múltiplas lesões. Então, assim, as lesões elas são geradas onde? No sistema nervoso central, nervos ópticos e medula espinhal. Então, se eu tenho uma lesão ali no nervo ali da medula, onde está passando aquela informação para chegar no pé, provavelmente eu vou ter mais dificuldade para movimentar o pé. Entendi. Então, o cérebro ele é muito inteligente, ele vai se readaptando, mas nem sempre isso é possível. Por isso que a fisioterapia ela é tão importante, a atividade física é super importante, acompanhamento com especialista é extremamente necessário. O tratamento é a medicação, né, que você falou, e os paliativos, não é isso? Isso. A medicação seria 50%. Ela dá uma segurada. Ela retarda o avanço Ela retarda da o doença. avanço. É o que está se buscando na ela, né? Uma medicação para retardar. E a atividade física vai fortalecer a musculatura. Por quê? Porque a esclerose, dependendo de onde ela gera essa lesão, você vai tendo perda de força. Né? Se eu fortaleço a minha musculatura, essa perda de força ela diminui. Então, as sequelas vão se diminuindo. Né? A longo prazo mesmo. Porque, assim, tem paciente que vai para cadeira de rodas, fica ali 2, 3 anos na cadeira, depois volta a andar. E fortaleceu. Fortaleceu, foi procurar o tratamento adequado. Tratamento psicológico, gente, pelo amor de Deus, o SUS precisa rever isso. A gente precisa ter acesso à saúde mental. Eu cito muito o exemplo da Cleide, né? Que a filha dela tem acho que 2 ou 3, foi diagnosticada com 3 doenças raras. E ela, a filha quando nasceu, Ana, o médico falou, ela não passa dos 6 meses. E a Vitória tá com 23 anos, né? Tem as suas dificuldades, tem a sua limitação. A vida da Cleide mudou muito sobre a questão, mas ela não deixou de viver. Mas aí quando eu encontrei ela, o pedido dela foi esse: Gustavo, me ajuda numa consulta psicológica, eu preciso de um psicólogo, porque eu não estou dando conta mais de cuidar da minha filha, eu preciso cuidar de mim.
Então, isso que você colocou é muito importante e abrir essa atenção na nossa rede de saúde para a questão da atenção ao tratamento psicológico do paciente como do familiar, né? A gente sabe da carga, a gente sabe das dificuldades, mas precisa ter atenção aos pacientes raros sobre essa questão do atendimento psicológico, né? Então é importante você tocar nesse ponto, porque uma paciente, uma mãe de paciente veio me pedir socorro, ajuda para poder estar cuidando de si, né? É cuidar de quem cuida, né? É cuidar de quem cuida. A gente tem pensado muito nisso, tem tido muito esse olhar também. Eu cuido do paciente, mas quem cuida de quem cuida de mim? Como é que eu vou te doar aquilo que eu não tenho? Se o meu emocional não tá bom, como é que eu vou cuidar do teu emocional? É impossível. E isso lá em casa, né, Carla? Eu acho que a Tudo- gente fica mais voltado nisso, até porque, como a gente é familiar, então a gente sabe o que o familiar está sentindo, né? Uhum. Então a gente tem esse cuidado de olhar para quem tá ao lado do paciente, para quem está cuidando. Minha mãe foi uma pessoa que ficou 24 horas. Com meu Foi. pai, assim. Foi. Então, assim, eu acho que hoje a gente está vendo os reflexos do que ela passou com meu pai. Falo dessa questão do cuidar de quem cuida, não só como uma paciente rara, mas como alguém que cuidou de alguém que estava muito Isso, doente, né? muito O doente. meu diagnóstico de esclerose só veio dias depois do falecimento da minha mãe. Nossa. Minha mãe internou com pneumonia. 47 dias depois ela veio a óbito porque ela tinha câncer bipulmonar e em estágio terminal. Nossa. E a minha mãe só internou porque eu fiz um barraco no Agarran e falei que a minha mãe ia ficar sentada lá morrendo na frente de todo mundo se ninguém atendesse ela. Cara. Então, assim, é óbvio que isso tudo mexeu muito com o emocional. Eu sou a filha mais velha do meu pai e a segunda da minha mãe. Uhum. E tudo sobrava pra mim. Vai assinar a traqueostomia, ninguém tinha coragem, todo mundo, ai, mas se não der certo eu só ia lá e assinava. Extremamente racional, mas por dentro eu tava morrendo junto com todo mundo. E ver a minha mãe naquele estado mexeu absurdamente comigo. E com isso veio a piora do meu quadro clínico. E só quando eu tive essa piora, o médico falou, Ana Paula, você tem esclerose múltipla. Nossa. Então, assim, eu falo tanto do lado da cuidadora, que teve que cortar o cabelo dela, que teve que segurar na mão dela e falar, mãe, calma, vai dar tudo certo. Que teve que virar pra ela e falar assim, eu permito que você morra. Por mais que eu te ame, eu permito. A Porque gente não é aguenta, justo né? você sofrer assim. É. Então, e tudo isso sem apoio nenhum psicológico. Depois veio a minha depressão, e aí eu fiquei muito mal, e aí os meus irmãos começam a ficar mal, porque gera um ciclo, Gera. né? Gera. A minha irmã começou a achar que ela era minha mãe, Nossa. e isso gerou intrigas entre nós duas. E, então, assim, foi tudo muito conturbado, porque eu deixei de ser a cuidadora e passei a ser a cuidada. E aí Como é que trabalhar falta isso? o apoio psicológico, né, da família toda, envolvida. E eu só consegui viver realmente esse luto muitos anos depois, porque a ABEM fez um projeto, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que eu falo que eles moram no meu coração, que é um projeto incrível. E eles conseguiram fazer um atendimento à distância com vários pacientes do Brasil inteiro. Maravilha. E a psicóloga deles me atendeu. Que maravilha. Ela me atendia numa quarta-feira, 9 horas da noite, gente. Porque eu não tinha outro horário e ela não tinha outro horário. Então, a gente... Quarta-feira, 9 horas da noite era sagrado, eu não marcava nada, ninguém me via, porque era o meu momento. Que maravilha. E ela foi uma chave, foi uma virada de chave na Foi minha a vida. virada para você aí na questão da doença, até de encarar a doença, né? De entender, de viver o luto, que até então eu não tinha vivido. Eu passei 4 anos para conseguir viver o luto da minha mãe. Porque eu não me permitia. Minha mãe morre, eu recebo diagnóstico, meu pai tem um AVC, eu crio uma associação. Então foi tudo assim, atropelado. E aí, a gente precisa de tempo para internalizar tudo aquilo ali. E o trabalho psicológico ele é essencial, porque as doenças neurodegenerativas, neuromusculares, elas evoluem muito quando o emocional não tá bom. A gente percebeu isso com meu pai, né? Quando entrava muito a questão emocional, ele tinha crises, avançava a doença, né? E é muito movido mesmo a E questão isso tudo ele emocional. percebendo que a doença estava avançando. Então, o emocional aí que... Aí que mexia mesmo, né? Pois você tá dando uma lição de vida aqui para todo mundo, Ana. Eu tô gostando demais do bate-papo, né? Eu acho que é importante isso, né? Mostrar essa sua garra, essa sua fibra, essa sua determinação, porque
Nós temos aí várias pessoas que deve ter, vai nos assistir, um diagnóstico e ver com a sua determinação que não é o fim de tudo, né? E parabéns pelo trabalho, pela guerreira que você é. Guerreira, e tem mais, ela é professora. É, Dá aula no curso Esclerose Múltipla, Capacitação para Profissionais de Atenção Primária, oferecido pelo IGSDF. Que legal, Ana, conta pra gente um pouco. A criação desse curso surgiu exatamente dessa necessidade de chegar num profissional capacitado para receber a gente. Comigo mesmo aconteceu de ir num ginecologista, porque eu não deixei de ser mulher, gente. A gente não vira um ET porque recebeu o diagnóstico de uma doença rara. Né? E cheguei lá e falei, doutor, eu quero mudar o meu anticoncepcional porque a minha enxaqueca tá piorando por causa do remédio. Olha, Ana Paula, então faz o seguinte, vai no seu neuro e pergunta para ele se eu posso trocar. Não, eu não vou, você vai trocar o meu remédio, eu não vou perguntar pro meu neuro não é ginecologista. Foi a resposta que meu neuro me deu. Ana, eu não sou ginecologista, como é que eu vou saber? E aí ele ficou meio assim, pediu uns exames, depois dos resultados dos exames, ele trocou o remédio. E aí eu fui falando, cara, quantas vezes eu fui num posto de saúde e o médico olhava pra mim e falava, isso é psicológico, não tem nada. Porque ele não reconhecia os sintomas, não encaixava no meu possível diagnóstico. E então a gente viu que tinha essa necessidade de capacitar mais o profissional lá no começo, desde a faculdade até o profissional que está na UBS, que está ali no primeiro atendimento na emergência. E a gente tem tentado chegar nesses profissionais. A gente conseguiu que o IGES, na verdade foi uma proposta do próprio IGES, quando a gente falou sobre o curso, eles ofereceram a plataforma deles. Que maravilha. A gente gravou só com profissionais especialistas de ponta, selecionados a dedo. E como é que faz para ter acesso ao curso? Tá lá no site do IGES, né? Aí tem a aba de cursos, cursos de capacitação para esclerose múltipla. Que maravilha. E aí, gente, O curso é online e 100% gratuito. Que maravilha. Aí, ó, você aí da área da saúde, é importante estar fazendo essa capacitação. Né? Lá no Instituto a gente tem a parceria com a Eduque Mais, um dos projetos que nós queremos colocar é justamente essa capacitação, né, do pessoal do home care para atendimento a doenças raras, né? Então, principalmente a esclerose lateral amiotrófica. Então, importante, parabéns aí, tá vendo? Essa menina é uma caixinha de surpresa, toda hora um projeto novo. Quais são os próximos projetos que você tem em mente? Olha, para esse ano ainda, a gente já está fazendo o Capacitando o Paciente, o Cuidando de Quem Cuida. A gente vem aí agora com o nosso Agosto Laranja, o mês nacional de conscientização da esclerose Isso que eu ia te falar. Tá chegando o agosto, né? chegando. É o Agosto Laranja de conscientização, não é isso? Isso, é uma data muito importante porque também é meu aniversário, tá, gente? Assim, só pra Tá constar. bom, já deixou o recado aqui, ó. Mas a gente faz conscientização o ano inteiro, né? Mas o agosto é onde a gente potencializa essa Intensifica. conscientização. A gente está voltando com o nosso projeto do circuito de sintomas, né? A gente quer expandir esse projeto e cheia de ideias e de projetos já para o ano que vem, né? De levar essa conscientização não só aqui na capital, não só aqui no plano, aqui no quadradinho, mas levar para satélites. Isso. Eu falo com muito orgulho, gente, que eu nasci no Hospital da Ceilândia. Eu fui criada na Ceilândia, não tenho vergonha nenhuma das minhas raízes. Filha de uma mãe nordestina que não sabia ler e escrever. Filho de um pai maranhense bruto, mas que nunca deixou faltar nada. E hoje eu vivo na maior comunidade do Brasil, que é o Sol Nascente, que é carente de tudo. Né? E eu sinto muita falta dessa conscientização lá na comunidade, lá em quem não tem acesso à informação aqui. Muitas vezes não tem um celular para assistir um podcast. Aí você fala, Ana Paula, essa realidade não existe. Existe? Existe. Porque só no ano de 2021 eu distribuí 2.000 cestas básicas dentro do Sol Nascente. Eu corri atrás de celular para as crianças poderem estudar online. Então, assim, é uma realidade que eu conheço na pele. Então, esse é o projeto. Vamos para dentro da comunidade? Vamos falar de doença rara lá dentro da comunidade, dentro das escolas? Vamos falar para o jovem? Porque eu acredito muito, Gustavo, que a mudança ocorre lá na raiz. Isso. E tem que começar na escola. Tem que começar na educação. Tem. A educação não é clichê nem nada, não, mas a educação é a base de tudo. É onde você traz a mudança. Né? E levar essa informação para os jovens é super importante, né? Porque aquilo ali, essa informação, ele acaba
disseminando, passando para as outras pessoas, colocando para a família, colocando para a sua comunidade. E quanto mais a pessoa estiver informada, melhor. Quanto Né? mais cedo capacitado, né? Isso. Será um bom profissional, boa pessoa. Então eu acho que é importante. Parabéns, mais um projeto, né? O que vocês precisarem do Instituto, pode contar conosco, nós estamos aí para somar forças, né? Eu acho que no Agosto Laranja o Instituto vai fazer parceria, vamos ajudar no que for possível, vamos estar Pode trabalhando. contar com a gente. Pode. Como a gente também vive essa questão que aflige tanto o paciente, né? Hoje, uma pessoa com doença rara, ela tem que entender que não é o fim da vida, né? Você mesmo é um exemplo disso. Você começou a viver após o diagnóstico, né? Isso serve de exemplo, serve de demonstrar, né? Eu gosto de citar, né? Nós estávamos falando, trabalha conosco a Bruna, foi diagnosticada, é associada de vocês e é um destaque lá do trabalho. Então, uma jovem, sabe, comprometida e tudo. Então, é esse trabalho que a gente tem que levar para os jovens lá que às vezes tá com às vezes tem um colega ou alguém da família que tá com suspeita. Não é preguiça, né? A fadiga não é preguiça, entendeu? Então é isso onde a gente trabalha essa conscientização. Então, parabéns mesmo pela associação, sempre desempenhando um excelente trabalho, né? E também, Carla, nós tivemos já uma parceria, né, com a PEMIGOS, que foi a questão das suas ideias das políticas públicas, né, que viraram projeto de lei já, né, tá em tramitação na Câmara Federal, né, que é de autoria do deputado Rafael Prudente e que veio da associação, veio de você. Queria que você passasse um pouco para o pessoal quais são essas ideias de melhoramento de política pública, que da sua ideia hoje existe da PEMIGOS um filho lá na Câmara Federal. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, no sentido bom da palavra orgulho, né? Uhum. Quando a Kaline me contou que vocês tinham transformado a minha ideia em PL, eu falei, não acredito, gente, eu tô me sentindo uma mãe orgulhosa agora. Mas é isso, quando você recebe o diagnóstico de uma doença rara, automaticamente você é excluído de muita coisa dentro da sociedade. Uma delas é a empregabilidade, né? Você tenta arrumar um emprego, muitas vezes você não consegue por causa do diagnóstico. Então, o projeto nasce dessa necessidade de... A gente não entra como PCD até ter sequelas físicas. Mas ninguém quer me contratar porque tem medo que eu venha a piorar e deixar a empresa na mão. Mas se a empresa tiver algum ganho, algum benefício me contratando, isso abre portas no mercado de trabalho. Isso é extremamente importante. Nós somos jovens. Isso. A gente quer continuar produzindo. Isso. A gente quer continuar sendo parte da sociedade. E é claro que é um conjunto de fatores. Eu preciso de um tratamento adequado. Eu preciso ter acesso às tecnologias. Eu preciso do medicamento. E eu preciso continuar trabalhando. Isso entra também na questão da saúde mental. Quando eu me sinto útil, eu tenho mais força para lutar por aquilo ali. Assim, esse projeto vem exatamente para isso, para falar da empregabilidade da pessoa com doença rara. Eu falo que são duas lutas muito diferentes e que andam muito casadas, é a da pessoa com deficiência e a da pessoa com doença rara. Isso. Só que enquanto a gente não separar e que as pessoas não entendam que nem toda doença rara vai causar uma deficiência, a gente não vai progredir. A gente tem que sair da aba de outras lutas e ter a nossa luta reconhecida. Ter a própria. E isso é importante, né? E começa assim, né? Um trabalho de formiguinha, igual você fez, está fazendo uma ideia que é importante. Nós estamos aí na expectativa, se Deus quiser, vai dar tudo certo esse projeto. Sabemos da dificuldade, sabemos se é fácil, mas se não iniciar, nunca vamos ter, né? Alguém tem que provocar. Tem que provocar. Então, o seu PL está lá andando, né? Graças a Deus. E isso é importante porque mostra essa questão da empregabilidade para quem está com o diagnóstico. Mostra né? que é possível, né? Mostra. E a empresa tendo o benefício fiscal,
é um incentivador para estar contratando a pessoa. Então, é uma excelente ideia, Um né? ajudando o outro, né? É, porque eu acho que é isso. E eu acho que é importante o papel tanto da associação como do instituto, a gente também está lutando por políticas públicas, né? Políticas públicas para os pacientes, para os familiares, para todo mundo. É isso que a gente tem que estar fazendo sempre, né? Sempre. E assim, aproveitando esse seu gancho, sem política pública a coisa não anda. Não Não. adianta eu conscientizar a população sobre o que é uma doença rara, sobre o que é a Uhum, esclerose múltipla. Fazer a uhum, pessoa sentir na pele como é ter os meus sintomas. uhum. Fazer ela buscar se ela tem algum daqueles sintomas. Descobrir o diagnóstico e depois ela ficar perdida no sistema. Depois ela não ter acesso aos medicamentos. Ela não ter acesso a uma saúde pública de qualidade. Eu falo pra todo mundo que eu sou muito fã do SUS, eu sou uma defensora do SUS. Não da boca pra fora, porque foi no SUS que eu fechei meu diagnóstico. Como eu falei pra E é vocês, boa possível, parte né? foi na rede particular. E na rede particular ninguém descobriu o que eu tinha. E foi no SUS, Foi lá né? no SUS que o médico bateu o olho e falou: você tem esclerose múltipla e a gente vai cuidar de você. Olha aí, ó. Isso é importante. É importante colocar isso, né? Porque às vezes vem muito. A gente sabe da questão da saúde pública, a complicação que é. Mas, poxa, você é prova viva que funciona. Foi dentro do SUS que você teve o diagnóstico. Na rede particular você não estava. Estava todo mundo perdido. Então mostra o quanto que os profissionais são capacitados dentro da rede pública, dentro do SUS. O problema é esse, a gente tem que trabalhar para melhorar esse acesso. Muita gente fala isso, né, Carla? Que quando você tem o acesso, é muito melhor do que a iniciativa privada, o tratamento, o cuidado, o olhar, os técnicos, os médicos são muito mais capacitados, porque a realidade deles é outra, né? Exatamente. Então, assim, e só lembrando de uma coisa que você falou que eu achei muito bacana aí, falando sobre a questão da fadiga, que não é Aham, preguiça, aham, e as pessoas confundem muito fadiga com cansaço. é. A fadiga é um cansaço extremo. Então, se você sente um cansaço, que mesmo depois de dormir, que mesmo depois de você ficar horas ali descansando, esse cansaço continua muito forte, isso pode ser um sinal de alerta. Eu nunca valorizei esse sintoma. Sempre achava que era Ah, falta de sono, eu né? preciso melhorar o meu sono, mas por que que o meu sono era ruim? Exatamente porque eu não consigo descansar, né? Porque o meu corpo tá sempre cansado. Hoje de manhã eu fadiguei depois que eu escovei os dentes. Mesmo. Mesmo. Eu acordei até bem, Uhum, botei a comida do cachorro, uhum. fui até o banheiro, escovei os dentes e sentei porque eu fadiguei. É mesmo. Então isso é fadiga, não é uma coisa assim. Eu não fiz nenhuma atividade, né? De Eu não fui pra exercício academia, físico, é. eu não fui correr uma maratona. Eu só escovei os dentes. E esse é um dos sintomas mais comuns na esclerose? Sim. 90% dos pacientes com esclerose têm problemas com a fadiga. É mesmo, caramba. Meu pai Então, também tinha muito. tinha muita A fadiga. fadiga que ele mais tinha era para escovar dente e tomar banho. É. Era Lavar que o cabelo. mais- E mulher, então, Gente do céu, lavar o cabelo. O dia de lavar o cabelo é o dia de trabalhar o meu interior, botar o banquinho lá no banheiro, mesmo. porque eu sei que eu vou ficar cansada de esfregar o couro cabeludo. Caramba, isso é importante, tocar essa questão da fadiga, porque é uma questão corriqueira do dia a dia. É normal, todo mundo que tá no seu dia normal, você no final do dia tá cansado, ou durante o dia se cansa. Mas quando chega esse extremo, gente, é importante estar alerta a isso, né? Tem alguma coisa errada, então é hora de procurar. Ana, e das histórias que você até hoje já ouviu sobre a esclerose múltipla, teve alguma que te tocou, que te emocionou? Gente, como eu digo pra vocês, eu lido com muitas pessoas com esclerose, e não só em Brasília, tá? Eu conheço gente do Brasil inteiro. E tem o Gildo, a história dele tá no Instagram, vocês podem procurar o Gildo Afonso. Gildo Afonso. Isso. Vou até anotar Ele que eu vou fez o olhar. Iron Man. Ele saiu de uma cadeira de rodas e foi fazer o Iron Man. Caramba. Eu uso o exemplo dele porque é um caso de sucesso. A gente não pode se apegar só ao que deu errado, né? Ele foi diagnosticado, Cado, chegou a ficar de Foi para uma cadeira. cadeira de rodas, passou por um longo processo de reabilitação e correu e fez o Iron Man. Caramba.
É uma história emocionante e o mais importante, né? De incentivo, né? Um outro exemplo é a Beth, que ela é cadeirante já. Ela Aham. foi a atleta mais velha, em questão de idade, a ir para a última Paralimpíada. E ela ganhou a medalha de ouro no arremesso de bocha. Poxa, poxa, que maravilha. Deve ser uma preparação e tanto, né, Ana? Nossa! Porque se você pensar que para você lavar o cabelo tem uma fadiga muito grande, imagine para Pra competir. competir. Porque a Um processo competição, mental muito grande. a competição você sempre explora o máximo do seu corpo, né? E aí você vê, nossa, E aí é onde eu bato. Gente, eu não sou exemplo, tá? ah. Eu fazia capoeira, eu fazia Muay Thai, depois do diagnóstico eu virei uma preguiçosa de plantão para atividade física. Mas Não é porque você sigam o for... meu exemplo. Não, mas é porque você focou na associação, é ajudar os outros. Também, mas é porque eu não gosto de academia mesmo. Também. Mas agora eu voltei por livre e espontânea pressão, mas eu tô lá na academia e como tem melhorado os meus dias. É, melhora. E é Eu, uma coisa incrível, assim. eu É a minha por, terapia também. eu gente. por pressão dessa aqui, eu tô voltando a partir de segunda. Tem que Não... voltar. Deixa ele não voltar na primeira. Mas é, Vou e pra voltar gente na que tem segunda. essa fadiga tão exacerbada, a atividade física é o melhor remédio. E olha que eu já tentei muitos remédios, viu? Já. Oral, intravenoso, nada resolvia a minha fadiga. A atividade física tá me ajudando. Uai, E você faz tudo dentro da sua alimentação. Dentro da minha né? Quando você vê que alimentação. você tá fadigando. O personal chega lá e faz 15 desse aqui. Eu vou fazer 8, que é o que eu dou conta. então, o exercício físico, ele te ajuda, então, na fadiga? Ao contrário, daria para entender que o exercício aumentaria a sua fadiga, né? Não, ele aumenta a sua força muscular, ele aumenta a sua capacidade de respiração e com isso você melhora a sua fadiga. Maravilha. Eu não acreditava nisso, eu falava, balela, gente, eu tô sempre cansada, vou fazer. Porque assim, não é só esclerose, eu tenho esclerose, eu tenho neuralgia do trigêmeo, eu tenho fibromialgia e eu tenho dor Nossa, neuropática nos pés. cara. Isso tudo vem em decorrência da esclerose múltipla ou não? Não. São diferentes. São diagnósticos diferentes. Caramba. Eu já tinha o diagnóstico da fibro antes da esclerose, o que dificultou ainda mais o meu diagnóstico da esclerose. É São porque muitos sintomas confundia, né? parecidos. Fazia confusão com Então eu sintoma. pensava, cara, a hora que eu tenho pra descansar, que eu desligo o telefone, que eu não, né? Uhum. Eu vou pra academia, eu vou dormir, eu vou comer. Não, Eu tô agora- desse jeito. Eu venho de uma família de obesos e eu brinco muito que eu sou ovelha negra da família em vários sentidos, porque, né, que não casou, que não teve filhos, foi escolha. As pessoas acham que foi por causa do diagnóstico, não foi, gente. Foi escolha. Foi escolha. Por um tempo foi escolha, depois com o diagnóstico só fortaleceu. Uhum. Não digo que nunca, tá? Questão de filhos, de casamento. Não, mas eu tinha outros focos na minha vida. É. E a tatuada que incentivou outros a se tatuarem, né? É Então, assim, eu sou a única com esclerose na minha família. a única. Uma família de 13 tios por parte de mãe, 5 tios por parte de pai, centenas de primos. Houve algum caso já na família de esclerose anteriormente? Até a minha bisavó, que eu andei investigando, perguntando, né, para os Aham. parentes mais antigos, ninguém com um Ninguém. diagnóstico nem parecido. Mas na minha família é todo mundo hipertenso, todo mundo gordo, né? E ou a galera morre do coração ou morre de câncer. Nossa. Do lado da minha mãe é mais comum o pessoal ter câncer, do lado do meu pai é mais comum o pessoal ter problemas de coração. A esclerose múltipla, ela tem alguma associação? Porque ela ainda não se descobriu, né? Se é genético, qual é a origem, né? Há vários estudos. A esclerose múltipla tem alguma coisa também genética ou não? A esclerose seja? múltipla é genética. É genético? E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, por ser genético é hereditário. Não. Não é hereditário. São coisas Pode diferentes. acontecer, mas não necessariamente. Eu com meu namorado não tem esclerose múltipla, Uhum, né? uhum. Graças a Deus, a saúde dele é muito boa. Se a gente resolver ter um filho, a chance do meu filho ter esclerose múltipla é de 3%. Se o meu namorado tivesse esclerose múltipla e a gente resolvesse ter um filho, aí já aumentaria para uns 30%. 30%. Então a esclerose múltipla é genético, É genética. mas não é hereditário. É porque a ela não fechou ainda, né, cara? Aí ela tem duas formas, né? Tem a esporádica e tem a que é familiar. A ela familiar. Que aí a ela familiar é de
geração em geração. O pai tem, o filho tem, o neto tem, o neto tem. É, E essa parece que eles já estão conseguindo bloquear. Eles já conseguem. os genes, né? É, Agora, lá em casa a gente foi feito, né, aquele exame do foi, meu DNA pai e não fez foi, o exame do DNA e realmente a dele não é, é não, familiar. não era familiar, né? Foi. Então, assim, essas questões das doenças raras é uma incógnita para muita gente, né? A gente vê o quanto a ciência ainda precisa, a medicina precisa avançar, E né? é difícil justamente porque a causa ainda não se sabe qual é a causa, né? E por ser raro, é mais difícil ainda o investimento. Exatamente. Isso que eu ia tocar com você agora, como é que é essa questão dos investimentos? Tá. Qual é essa questão dos investimentos que você vê para a pesquisa da esclerose múltipla? Se tem que avançar mais alguma coisa, se já chegou no ápice da evolução dos medicamentos, como é que está essa situação? Assim, existem várias pesquisas em andamento, principalmente fora do Brasil, que no Brasil existem algumas. Uhum, Eu sei disso porque a gente acaba indicando pacientes para participarem dessas pesquisas, né? uhum. E a gente avançou muito, Gustavo. Há 10 anos atrás, existiam pouquíssimas medicações para esclerose. Hoje, no Brasil, nós temos 14. Nossa, 14 ou é 16? Se não me nossa. engano, se não me engano, chegaram mais algumas. Então, assim, já melhorou muito, em questão medicamentosa, principalmente, né? Uhum. O grande problema é como ter acesso a esses medicamentos, Que é o que são de grande. alto custo e é inacessível para a maioria da população. Porque eu falo que ser raro é ser caro, gente. O trem caro é ter uma doença rara. É. Isso a gente sabe. É complicado. Então, assim, dentro dos raros a gente ainda tem uma vantagem. Hum, Porque existe um protocolo de atendimento para esclerose múltipla. Não é o ideal, não é um uhum, protocolo bom, mas a uhum. gente aos poucos vai mudando e Já vai é alguma adequando. O coisa, importante né? é que Já, tem. já é um norte, né? Já é um norte. Diferente daquele roteiro do neuro, que vai para Você vai. fisioterapia, que vai, né? Para indicação de cirurgia. Então a medicina então ela já avançou bem na questão da esclerose múltipla. Eu acho que pelo que você está relatando, o que a gente precisa trabalhar é esse melhoramento ao acesso, né? Ao acesso a essa medicação para a população, né? E isso é um trabalho árduo, porque quando você fala em raros, eu sinto muito isso. É a minoria. Então, assim, às vezes não há aquele olhar público, não há aquele olhar até das indústrias, dos pesquisadores para aquela minoria, né? Que a gente tem outras coisas que eles julgam mais importante, mas na verdade essa questão dos raros são vidas ali, são famílias, né? São quantos hoje diagnosticados em Aqui no Brasília? Distrito Federal nós temos aproximadamente 1.100 pessoas com diagnóstico de esclerose múltipla. Mas é muito mais ainda porque muitos não Ainda tem diagnosticaram. muita gente com diagnóstico perdido aí na rede, achando que está tratando uma lesão medular causada por uma hérnia, quando na verdade não é aquilo ali, né? Entendi. E eu repito mais, eu não são 1.100 pessoas, são 1.100 E famílias. sem famílias, é o que a gente fala. Não tem como você olhar para o paciente de doença rara como unitário. Ali são famílias, né? Eu acho que, segundo, eu não sei se eu recordo, acho que os dados que colocam aqui no Distrito Federal, acho que tem 150 mil pacientes, né, com doenças raras. São 150 mil famílias, não são apenas os pacientes, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar e esse carinho. Minha amiga, a gente está chegando ao final. A conversa tá boa, eu por mim Tá ficaria boa, tá muito mais. ótima. Eu sempre gosto de tá com você, porque é sempre incentivadora, uma guerreira, sabe? Motiva, gente. Motivadora mesmo, né? Então, nesse finalzinho, eu queria que você colocasse, abrisse seu coração, colocasse suas exposições, suas considerações finais, um recado que queira deixar para quem está nos assistindo. Hoje, se eu pudesse falar com os familiares, eu diria: tenham paciência. Não é fácil lidar com a gente. A gente entende o sofrimento de vocês e a gente sofre por saber que estamos fazendo vocês sofrerem. Então tenham paciência com a gente. Para os pacientes, deixa o capacitismo em casa.
Não abraça essa causa, não, do eu não dou conta, do coitadinho de mim. Não queiram ser o coitadinho na vida de ninguém. Sejam donos das suas vidas. Sejam donos das suas histórias. Não vai ser fácil, assim como não é fácil pra ninguém, até pra quem não tem doença grave. Viver é o maior ato de coragem que a gente tem. Então vivam, vivam e contem comigo. Quiser chorar, a gente chora junto. Quiser xingar, a gente xinga junto. Mas só não desistam. Desistir nunca foi o caminho e nunca vai ser. Pensam. Ana, parabéns pela pessoa que você é. Nossa, sensacional. É, Sensacional. é muito bom. Deixa as redes sociais, os contatos, quem estiver nos assistindo, que queira conversar com você, conversar com a associação, Entrar em onde contato. procurar. Nós temos hoje o Espaço Mundo Raro ali na Asa Sul, na Que é 106/107 Sul. Tive o prazer de conhecer, é lindo o lugar e você entra ali, é motivador mesmo, ver ali todo mundo trabalhando em prol de ajudar pessoas, né? A gente fica, né, atrás do Cine Brasília. Eu tô lá toda terça e quinta, de 10 até as 17 horas. Redes sociais, apemigos, @apemigos. Uhum, Né? Vocês vão achar a gente no Instagram, vão achar a gente no YouTube, vão achar a gente no Facebook. uhum. Lá tem os telefones, e todo mundo consegue falar com a gente. A gente também responde os directs, os chats e tudo. Maravilha. E é isso. Tá na dúvida, acha que é esclerose, mas não tem certeza, não tá conseguindo acesso ao médico, procura a gente que a gente tenta intermediar e tornar esse caminho menos árduo. Parabéns. Pois é, estamos chegando ao final, né? Quero agradecer a minha irmã, Carla, que está aqui hoje. Só honra de estar ao seu lado. Ó, tá vendo? Tá vendo? E eu tô feliz, sabe, Ana, porque aqui eu consegui um feito inédito. Ela não gosta de câmeras, não gosta de microfone. Essa parte aí é só dele, entendeu? Ela não gosta. Quando eu fiz, né, o convite, eu falei, Carla, eu vou estar com a Ana, vamos lá. Ela foi na hora. Na hora. Na hora. Então, obrigado, minha irmã, por estar aqui e conduzir o Instituto, né? E aí é uma honra nossa, né? Carrega o nome do nosso pai. E parabéns. Obrigada, eu que agradeço estar aqui, a oportunidade de estar com você, com a Ana. Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Foi ótimo. Que bom. Gente, obrigada pelo convite. Obrigado Muito obrigada você. mesmo. Obrigado vocês e a todos vocês. Curta as nossas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, o podcast Você é Raro, com esse intuito de trazer conhecimento, depoimentos e relatos para mostrar que quem tem doença rara não é o fim, né? Que é só o começo, como você Só mesmo o falou. começo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.